Quanto ganha um consultor em planejamento estratégico de marketing digital? Se você quiser saber, assiste o resto do vídeo. Olha, em primeiro lugar, se você quiser um preço do tipo Nino, custa R$3.000, 3 milhões. Esquece, não tem como se chegar a esse valor. Eu vou te dar, entretanto, alguns parâmetros e algumas formas de você pensar para definir quanto que você vai cobrar e mais ainda quanto é que você ganha. Eu acho que isso que é mais importante, essa que era a pergunta inicial. Então olha só, primeiro que você vai ver consultores, vamos pegar meus alunos como exemplo, fizemos até uma pesquisa recentemente sobre isso. Então tem alunos que trabalham em cidades menores, trabalham com microempreendedores, às vezes profissional liberal, ele atende ali um nutricionista, um psicólogo, por exemplo, que obviamente é uma realidade muito diferente da que eu trabalho, com multinacionais, em projetos ligando vários países, etc. Então, eu diria que o mínimo que eu vi o pessoal cobrar é cerca de R$3.500, R$4.500 para um planejamento estratégico. E eu, entretanto, outros consultores num outro extremo, aí você vai cobrar 400, 600 mil para um planejamento estratégico. E claro, você pegar uma Deloitte, etc., 1,5 milhão, por aí vai. Agora, já que a diferença é tão grande, é claro que é importante você saber o que faz essa diferença e aí tentar ver se você se encaixa mais de um lado ou no outro. Então vamos lá. O mais importante de você entender é que independente do tipo de cliente que você atender, do posicionamento que você vai ter, o PEND, o Planejamento Estratégico de Marketing na área digital, ou digital como você quiser falar, ele tem sempre uma margem muito grande. Então, você pode cobrar 4 ou você pode cobrar 400. A margem que você vai ter, normalmente é uma margem muito grande no planejamento em si. Eu vou explicar o porquê disso. Além disso, o planejamento estratégico, ele costuma trazer outros serviços. Então, quando você, como consultor principalmente, faz um planejamento estratégico, eventualmente o cliente vai ter que colocar as ações que você for propor em prática. E aí, você desdobra também outros serviços. Então já tem essas duas coisas. Uma que a margem de todo modo costuma ser alta, claro que a margem de um trabalho de 400 vai ser muito mais alta do que o trabalho de 4. E a outra questão é que você vai conseguir desdobrar, vender outros serviços por conta de ter feito um PEND. Então ele pode ser quase que encarado como um investimento que é como eu encararia se eu fosse para o extremo de trabalhar com pequenas, micro, etc, etc. Dito isso, o que vai afetar, além do que eu já falei, seu posicionamento, quais clientes que você atende, qual é a maturidade da empresa que você atende, qual é o porte dela, como é que é o mercado que ela atua, tudo isso varia. Então não quer dizer, por exemplo, que uma grande empresa vai sempre pagar mais ou vai compreender melhor a importância daquilo, não. Imagina que você vai trabalhar para uma empresa que é uma usina que faz chapa de aço, que depois vai ser beneficiada por uma outra empresa, uma outra indústria que vai transformar aquilo em parafuso. Esse camarada que faz chapa de aço, ele tem muito pouco contato com o marketing. Talvez precise até menos do que outras empresas que trabalham, por exemplo, em setores muito competitivos, B2C, voltado para o consumidor final. Então isso é uma grande diferença. A empresa que você vai atender, ela mesmo que seja grande, a mentalidade dela, a maturidade dela, a cultura que está no mercado que ela atua, vai influenciar em quanto você pode cobrar ou não. Se ela não valorizar aquilo, o que adianta você cobrar muito? Ou então, se aquele segmento for um segmento que não depender muito de marketing, e claro que há segmentos assim, há segmentos, melhor ainda, há empresas que dependem menos de marketing do que outras. Vamos pegar um caso extremo, monopólio, a dependência de marketing é muito pequena. Então, isso é um dos aspectos que vai variar. O outro é o seu posicionamento. O seu posicionamento vai afetar muito quanto é que você cobra e a sua margem. Se o posicionamento for mais premium, uma boutique de consultoria, é claro que o seu preço vai ser maior, sua margem vai ser maior. Se você trabalha muito com foco braçal, tático, etc., você vai ter que reduzir realmente o valor do seu planejamento para poder ganhar na parte de colocar a mão na massa. Então esse é um outro aspecto que você tem que também pensar, que é o seu posicionamento. A outra coisa é quanto que os concorrentes cobram. Então não adianta nada eu chegar numa empresa cobrando 1 milhão e ela tiver no máximo para poder pagar 150 mil. Ou não adianta nada eu chegar cobrando 10 mil e ela ter 1.000, se fosse o caso, para poder pagar. Então também depende do que seus concorrentes praticam. E isso vai estar ligado com o seu posicionamento, vai definir também quem são seus concorrentes. É um terceiro ponto que influencia em quanto é que você pode cobrar no seu PEND. Mais importante é você pensar também, particularmente nas pequenas empresas, na microempresa, é você pensar qual é o seu custo. E aí vem o grande barato que eu falei que pode de 3.500, 4.000 até 1 milhão.
que é o seguinte, os seus custos eles são muito grandes, particularmente na hora do diagnóstico. Né? Você vai ter que ter ali ferramentas, né? Vai ter que gastar tempo procurando respostas, investigando, para depois derivar a parte tática, etc., que é a parte normalmente mais tranquila, mais fácil de ser feito. Então, quando você trabalhar para microempresas, microempreendedores, tenta sempre se lembrar que como esse é o peso maior, você vai ter que também dar um peso, né? Esse é o peso maior no custo seu. Você vai ter que dar um peso maior no seu esforço para fazer aquilo. Então, por exemplo, você não vai trabalhar com nenhuma ferramenta paga, você não vai investigar o macroambiente, porque isso é uma coisa que toma muito tempo e é pouco valorizado. Você, em vez de olhar para 3, 4 competidores, vai olhar no máximo para um competidor para ter algum comparativo. Em vez de você fazer várias auditorias e muito profundas, vai fazer menos, né? Auditorias mais rasas, aquelas talvez mais essenciais para aquele momento do cliente. Então é possível que você faça assim um planejamento que, claro, não é o ideal, mas é melhor do que o nada que o seu cliente pequeno tem, e você consiga ter custos baixos, fazendo uma coisa em 1, 2 semanas, nas capacidades que estão ali envolvidas, nas limitações envolvidas e entregues pelo seu cliente, como por exemplo, quanto é que ele vai te pagar e o prazo que ele te dá, e entregue um planejamentozinho minimamente decente. É claro que quanto mais você tiver de tempo, de orçamento e mais experiente você for, melhor e mais sofisticado fica o planejamento. Então hoje o trabalho que eu faço na área de consultoria, sim, o planejamento é um dos momentos mais caros, é um produto que eu sempre vendo e ele realmente é muito caro. Entretanto, eu já sei que o diagnóstico eu tenho ali uma margem mais baixa e o resto, a margem é muito mais light. E aí, claro, por conta da experiência, já tem todos os passos lá da metodologia PEND que eu uso, já pré-determinados, eu já tenho pessoas treinadas que ajudam a levantar dados e fazer a parte mais braçal, então a margem também continua sendo alta. E por que a margem é alta, independente da área que você atua, quando você vem de planejamento estratégico de marketing? A margem é sempre alta porque a gente está falando de um trabalho que primeiro é intelectual. Né? Não é aquele trabalho de ir lá e comprar um post por semana, pilotar computador, mandar e-mail marketing que um robô faz ou um estagiário que viu 2 vídeos no YouTube já começa a fazer sem muito problema. Né? Novamente aquela história que a barreira de entrada nessa parte tática operacional é muito baixa. Você está competindo com qualquer Homer Simpson que sabe assistir 2 minutos de um vídeo. Então, sendo um trabalho intelectual, ele por si só já é mais valorizado. É só você pegar qualquer outro tipo de extremo, né? Então, sem nenhum demérito para qualquer profissão. Um pintor e o arquiteto, por exemplo. Um camarada que conserta cano e engenheiro. Vai ser tudo assim, quanto mais braçal, mais fácil de se fazer aquilo, de outros conseguem fazer, então eu tenho aquele mar de pessoas e consigo negociar por preço, e quanto mais intelectual, estratégico for, holístico for, integrado for, mais caro, mais valorizado. Então esse é um ponto. O outro ponto é que a entrega do planejamento, ainda, eu sempre falo isso para o cliente, ainda que o seu único benefício seja ajudar o cliente a gastar melhor o dinheiro dele, ou seja, por exemplo, reduzir custo, ou então fazer gastos mais inteligentes em geral, mesmo que não reduza custo, que ele gaste a mesma coisa, mas de maneira mais inteligente, aproveitando mais o dinheiro que ele paga, o planejamento já seria parcial ou integralmente pago. Né? Então o planejamento, você vai conseguir estudar esse ambiente, definir muito bem qual é o horizonte desejado lá pela empresa e traçar o plano tático. Essa mecânica vai fazer com que ele não erre em besteira, não gaste tempo à toa, saiba o que priorizar, e tudo isso vai ajudar ele a maximizar o investimento que ele fez, seja um investimento de R$3.000 ou de R$1 milhão. A outra coisa importante de você pensar na hora de fazer um planejamento estratégico é que você não deve cobrar esse planejamento estratégico com hora. Né? Ele é um produto fechado, ele tem etapas, ele é previsível, você sabe lá os prazos, e cobrar por aquele valor. Mas venda casadamente com horas. Então, cliente, eu vou te dar um planejamento, vai levar aqui 10 dias porque você é uma microempresa, um microempreendedor, eu vou te cobrar R$4.000, de graça, um planejamento. Tá? Rápido, de graça, vai fazer o que é possível nesse momento, vai ter uma margem baixa, mas vai ter margem, e no momento que a gente for implementar as ações que eu sugeri, seja só para gerenciar a implementação, para de fato colocar a mão na massa, você tem um pacote de horas. Aí para pequena empresa você vende algo como, sei lá, 20 horas por mês durante 3 meses. Eu vendo pacote sempre de 50 horas por mês durante 6 meses, 300 horas. Então você vai vender esse pacote de horas, que é um outro momento que você também consegue ampliar os seus lucros como consultor ou como agência. Então você vende casado. Por quê?
Porque uma vez que você fizer isso, definir o que tem que ser feito pelo cliente, ele vai precisar colocar em prática e aí vai precisar de você para poder fazer isso. Então olha só, apesar de eu não conseguir falar para você um planejamento custa tanto, olha só quanta coisa você tem para pensar e alguns benefícios indiretos do planejamento estratégico para que você se capacite e invista nessa área. Pensar, estratégia, planejamento e sair da parte operacional, tá certo? Olha, obrigado se você achou esse post aqui útil, esse vídeo útil. Compartilha aí com seus amigos, faz circular a mensagem, curte, assina e até a próxima. Obrigado.